Nosso homenagem a Troyes me destruiu. Tivemos um homenagem a Troyes 2 vezes, na verdade, com a mesma pessoa. Eu organizei tudo. Isso sempre foi uma fantasia dele, e embora eu estivesse hesitante, havia coisas que eu também queria explorar. Perdemos a verdade um com o outro, então nossa experiência fora desse contexto era muito limitada. Fui viajar sozinha pela primeira vez no início deste ano. Não sei se foi o clichê de a ausência faz o coração crescer fonder ou o que, mas meu marido e eu estávamos como adolescentes excitados quando eu voltei. Foi aí que a ideia do homenagem a Troyes realmente ganhou força. Configurei os aplicativos de namoro. Escrevi o que estávamos procurando. Iniciei todas as conversas. Uma vez confirmado que nossa combinação estava totalmente a bordo, ele entrou na conversa. Ele me deixou liderar, porque, nas palavras dele, ele estava feliz de qualquer maneira. Eu sempre tive curiosidade bissexual, e ele fantasiava sobre homenagens a Troyes. Parecia ser a única maneira de explorar isso. Conhecemos algumas mulheres pessoalmente. Nossa abordagem foi conservadora: conversar, sair para um encontro, e a partir daí decidir. Todos foram ótimos em discutir limites, e eu me senti segura. Escolhemos uma mulher, porque eu não queria lidar com várias parceiras externas. O primeiro encontro foi bom, principalmente para eles. Houve atenção igual entre todas as partes, mas eu estava extremamente nervosa e desconfortável. Nada me parecia agradável, mas ambos chegaram lá, e meu marido e eu fomos para casa. Ele foi muito carinhoso e incentivador. Atribuí meu desconforto ao nervosismo da primeira vez. O segundo encontro teve 2 rodadas. O primeiro encontro foi incrível. Jantar, passeios, bebidas, ótima conversa. Eu realmente gosto dela. Primeira rodada, eu estava mais aberta, mas ainda nervosa. Percebi então que queria experimentar uma mulher sozinha, não com uma plateia, meu marido. Me senti desajeitada, inexperiente e envergonhada. Eles se deram muito bem novamente. Ótima química. Ele terminou em mim, e ela e eu tomamos banho juntas. Se a noite tivesse parado aqui, tudo teria ficado bem. A segunda rodada foi o que me quebrou. Já era tarde. Dessa vez, todos estávamos hospedados no hotel. Nós 3, em uma cama king size. Eu não queria dormir ao lado dela, então meu marido ficou no meio. Em algum momento, quando eu estava quase dormindo, percebi que eles estavam se envolvendo, apenas os 2. Eu congelei. Essa era uma fronteira que ele conhecia, mas eu não discuti com ela porque confiava nele. Não quero acordar com vocês 2 se pegando. Ele pediu minha permissão para fazer sexo com ela. Eu deveria ter dito qualquer coisa, menos claro, mas eu estava legitimamente congelada. Não sei como mais descrever. Não conseguia me mexer, não conseguia falar. Paralisada por algo, ainda não sei o que. Eu estava deitada de bruços na beira da cama enquanto eles... Eu podia ver as sombras deles na parede. Ouvi tudo. Ela disse que eu era uma mulher sortuda quando chegou ao terceiro... Algo que eu nunca fui capaz de fazer. Ele terminou. Isso me fez mal naquele momento. Finalmente recuperei os sentidos e corri para o banheiro e passei mal. Ela ofereceu sair, tenho certeza de que foi constrangedor, mas pedi para ela ficar. A levamos para casa de manhã. Nos despedimos com um abraço. No caminho de volta para casa, meu marido e eu conversamos. Ele fez um comentário sobre como a segunda rodada foi boa para o ego dele. Ele tem sorte se eu... Quanto mais várias vezes. Eu chorei por horas depois de chegarmos em casa. Não sei por que doeu tanto. Meu marido foi gentil e amável comigo depois. Pediu desculpas repetidamente por violar o limite e pelo comentário sobre o ego. Isso me quebrou profundamente, mas senti que não havia nada para perdoar. Eu me coloquei nessa situação. Ela terminou as coisas algumas semanas depois. Ela disse que eu não estava pronta, e ela está certa.
Já se passaram cerca de 4 meses desde o incidente que chamo de segunda rodada. Eu não consigo esquecer. Como posso me comparar a isso? Como ele pode ficar satisfeito comigo agora? Ele me tranquilizou sempre que trouxe o assunto à tona. O que aconteceu apenas algumas vezes, porque eu não quero sobrecarregá-lo com isso. Isso me afetou a ponto de eu quase não ter mais desejos e eu fico insensível quando ele está dentro de mim. Sinto falta da nossa vida sexual. Como eu supero essa experiência? Atualização, ontem à noite. Mais do mesmo. Ele parece genuinamente arrependido. Pediu desculpas novamente, mas não sabe como consertar. Eu também não tenho certeza inteiramente. Eu disse que ele precisa me procurar mais. Muita afetividade em nosso relacionamento é unilateral. Eu o procuro para abraços, de mãos dadas, tempo de qualidade, etc. Ele retribui, mas raramente inicia. O que eu realmente gostaria de ouvir é: eu traí. Quero que ele assuma completamente. Dei a ele cerca de 15 minutos para ler o post e os principais comentários, e perguntei se ele percebeu um tema. É louco como foi preciso um monte de estranhos da internet para confirmar o que eu sabia, mas não conseguia admitir. Mas ainda acho que ele não compreende a gravidade disso. Hoje está um pouco diferente. Tudo isso foi por mensagem de texto. Ele jogou a questão do chuveiro de volta na minha cara, mesmo havendo mensagens antes dizendo que ele estava bem com ela e eu termos um tempo a sós, contanto que ele estivesse no quarto. E ele também assistiu. Ele também me lembrou que eu disse ok quando ele pediu permissão. Eu fiquei furiosa e enviei uma enxurrada de mensagens raivosas. Sem xingamentos. Apenas muitos palavrões sobre limites violados, falta de consciência e egoísmo geral. Ele ainda não respondeu. Eu não sou inocente nisso. Eu realmente, sinceramente reconheço isso. E, como eu disse, se tivéssemos encerrado a noite após a primeira rodada e o chuveiro, eu ainda estaria completamente interessado em mais menages atroz. Mas eu vi o lado dele que não dá a mínima para mim quando ele tem algo a ganhar, tudo enquanto estou em um lugar incrivelmente vulnerável, um lugar onde ele deveria incentivar, proteger e advogar. Então, de jeito nenhum, não vou dar a ele essa oportunidade novamente. Eu sei que meu casamento nunca será o mesmo. Talvez, a longo prazo, isso seja algo bom. Atualização: milhares de pessoas reagiram ao post, a maioria afirmando que as ações dele foram traição. Outra grande parte acreditava que eu dei consentimento, porque meu marido pediu minha permissão e eu congelei e não disse não. Muitas pessoas me chamaram de estúpida. Eu consigo entender todas as perspectivas. Concordo, foi traição. Você não pede para mudar um limite enquanto está quebrando. Ele entende isso agora, a retrospectiva é 20/20. Embora eu discorde dele acreditar que tinha consentimento, eu o perdoo. Desde então, ele pediu desculpas genuínas e está arrependido. Concordo que o homenagem atroz foi estúpido para nós fazer, e nenhum de nós três estava pronto para isso. Eu falhei em impor limites, e eles falharam no controle dos impulsos. No meu post original, eu disse que, fora isso, nosso casamento estava bem. Eu realmente, sinceramente, quis dizer isso. Não somos perfeitos, mas nosso relacionamento era respeitoso, gentil, amoroso e equilibrado. Discutimos homenagem atroz por meses, revisando sentimentos e possíveis resultados negativos, mas sentimos que o benefício superava o risco. Estúpido, eu sei. Novamente, a retrospectiva é 20/20. Conversei com um conselheiro matrimonial. Expliquei como me sinto traumatizada, como meu corpo não responde ao meu marido desde aquela noite, e como eu desejo desesperadamente ficar e sair ao mesmo tempo. Comecei a procurar apartamentos e abracei a ideia de ter espaço para me curar, mas meu coração também estava se partindo. Resumidamente, o conselheiro disse que ir embora é a coisa mais fácil de fazer. Ela não me culpou por querer desistir. A dor é real e viver assim é difícil.
A coisa mais difícil seria ficar e trabalhar para reparar o dano, reconstruir a confiança que tínhamos por tantos anos. Eu vou perder muito karma por dizer isso, mas escolho ficar e reconstruir. Meu casamento vale a pena salvar, e minha opinião importa mais do que as palavras de estranhos. Continuarei a terapia individual, e vamos procurar um conselheiro matrimonial. E nada de mais menos atroz. Que confusão!